Olá pessoal, hoje veremos um pouco sobre a obra do sacristão, José Guimeno Sacristão, o que significa currículo. O que significa currículo? José Guimeno Sacristão. A palavra currículo, ela deriva da palavra em latim, curriculum, do latim, que significa cursos ou curere. Então, o currículo, ele significa o quê? Um curso, né, que vai ser feito por uma pessoa ou uma trajetória dos feitos realizados por uma pessoa. Então, a palavra, ela bifurca-se em curriculum vitae, expressão utilizada pelo orador romano Cícero, né? O currículo vitae é o currículo que traz o seu histórico das suas profissões, do que você já fez, onde você já trabalhou, o que você realizou, os seus feitos, suas conquistas. Então, a palavra currículo, nesse sentido, currículo vitae, traz o histórico, o passado. Para nós aqui, tendo em vista o autor Sacristão, o currículo como carreira do estudante, ou seja, um plano de estudos. Vamos dizer assim, a grade, o que vai dizer ali o que o aluno vai estudar em um determinado período. Por exemplo, uma turma do quinto ano, tem lá português, matemática, geografia, história, ciências, artes, educação física e por aí vai. Então, para o sacristão, o currículo, ele seleciona o que vai ser ensinado, ou seja, ele faz um recorte de algumas disciplinas, de alguns conhecimentos que são essenciais, e aí isso vai ser ensinado para os membros mais jovens das sociedades que estão sendo preparados para serem inseridos e atuarem na sociedade. E aí o sacristão fala que o currículo é um território demarcado, regrado, né? Lembrando aqui enfim, nesse sentido aí, o que o Miguel Arroyo falava também, que é um território em disputa, porque o que é que vai ser ensinado? Se pega-se uma escola particular, tem aula de português, matemática, geografia, história, artes, educação física, e tem lá teatro, oratória, música, informática, alguma atividade esportiva, tipo judô, por exemplo, um esporte olímpico. Então, quer dizer, foi demarcado para aquela população ali, vamos dizer assim, alunos da elite, que eles vão estudar aquilo, vão conhecer aquilo. Então, ou seja, foi regrado. Agora, já numa escola pública, custa, com muito custo, ter a aula de educação física. Então, é um território demarcado porque se seleciona, se prioriza o que se vai ensinar, como vai ser ensinado, né? Uma seleção organizada que, por sua vez, vai regular a prática didática. Então, ou seja, os professores vão seguir exatamente essa seleção que o currículo traz, ou seja, o aluno vai ter que aprender já no primeiro ano, conhecimentos sobre servidão, regime de escravidão e coisas do gênero. Então o professor acaba por ser obrigado a pautar a sua prática, a sua didática, a sua atuação docente conforme o que o currículo estabelece. E aí o sacristão lembra o quê? Que o currículo tem uma função dupla, organizadora e unificadora do ensino, do ensinar e do aprender. Ou seja, organizadora por quê? Porque se organiza o que se deve ser ensinado. E unificadora por quê? Porque se padroniza, olha, todos os alunos dessa rede, desse sistema de ensino, né, vão ter que seguir essa organização de forma unificada. Então não se pode, vamos dizer assim, modificar ou atropelar, porque a ideia do currículo aqui que o sacristão fala é o quê? É organizar os conhecimentos e unificar e padronizar.
do que cada professor vai ter que ensinar e do que os alunos vão aprender. E aí, então ele traz essa característica, né, da dupla função, e ele fala também sobre o poder regulador do currículo. Então, quando se criou o currículo, a ideia era o quê? Regular. Bom, vamos dividir os alunos. De que forma? Em classes. Vamos criar ali as classes e os graus. Então, alunos de 6 anos, todos juntos na classe do primeiro ano. Alunos de 7 anos, todos juntos na sala de segundo ano, 7 anos. E aí a ideia que o currículo traz também desse poder regulador, ou seja, quando se inicia as classes e os graus em que cada aluno deve passar. E aí a função organizadora e unificadora vem também com esse poder regulador. E a ideia do currículo implica controle. Já pensou uma rede de um determinado município com, vamos dizer aí, 300, 500 escolas, e cada uma trabalhando de um jeito, cada uma ensinando uma coisa. Então aí o currículo vem para quê? Para controlar. Bom, no primeiro ano vai ter que ser feito tais e tais conteúdos, no segundo ano tais e tais conteúdos e assim por diante. E aí o currículo ele vai o quê? Determinar as competências e as responsabilidades. Então o professor do primeiro ano do ensino fundamental, né, o que ele vai ter que ensinar? Quais são as competências que esse professor tem para dar aula nessa turma? Aí um aluno do 9º ano, né, vamos dizer assim, da segunda fase do ensino fundamental, quais competências ele precisa ter? E as responsabilidades dos professores? Bom, lá vai ser professor de área, então tem o professor de português, tem o de matemática. Então o currículo ele determina as competências do que vai ser ensinado e a responsabilidade de quem vai ensinar, né? E aí a ideia do currículo que o Sacristã traz é o quê? Que objetivo se pretende atingir quando eu seleciono esses conteúdos? Eu quero atingir tal objetivo, eu quero que o meu aluno seja capaz de ter o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. E o que se quer ensinar? Eu quero ensinar português, matemática, artes, enfim, geografia, história, ciências. Por que se quer ensinar isso? Porque é necessário que o ser humano tenha esses conhecimentos básicos, esse conjunto de habilidades. Então aí se tem o quê? Um programa de aprendizagem, ou seja, o que o currículo faz é exatamente isso. E aí uma questão que o Sacristã discute é a questão do currículo prescrito, né? Ou seja, o currículo oficial, que é o que a rede de ensino determina. Bom, o professor de artes, ele vai ter que dar aula de artes plásticas, artes visuais, enfim, teatro, seja o que for. Então, está prescrito, é o currículo oficial. Porém, no momento em que ele vai dar aula, acontece o que? O currículo real. Ele tem que dar aula de teatro. Beleza. Só que aí, na aula de teatro, o professor ele é bem humorado, cômico, enfim, consegue provocar o riso, a alegria e o humor entre os alunos e consegue uma integração. Então, esse é o currículo real. Não está escrito, não é o prescrito, não é o oficial, mas é o real, é o que acontece. Agora, temos também o que Sacristã vai dizer sobre o currículo oculto, que é aquele que ninguém vê, ou seja, bom, entre os alunos tem uma regra: quem chega atrasado fica por último na encenação. Então, quer dizer, é um currículo oculto, não está prescrito, não está no oficial, né? E aí, porém, isso acontece, vamos dizer assim, um acordo entre alunos e professores
para manter a pontualidade. Então esse é o currículo oculto, que serve o quê? De certa forma para ajudar, ou para penalizar, ou para melhorar, ou para controlar, não vem ao caso, mas o sacristão ele discute então esses três tipos de currículos, que é o prescrito ou oficial, o real ou em ação, que é o que acontece, e o oculto, que é o, vamos dizer assim, o currículo nulo, ou seja, não está escrito, não está em lugar nenhum, porém acontece e funciona na prática. Então, isso aqui é um apanhado básico da obra O que significa currículo, do Sacristã, que é bastante explorado pelo Centro de Seleção. Cabe uma leitura, um aprofundamento a mais, tem outras coisas a serem olhadas, porém, para que o vídeo não fique muito longo, vamos encerrar por aqui. Eu recomendo quem quiser depois pegar a obra e dar uma avaliada, fica aí a sugestão. Por hoje é só, pessoal.